Meus amigos, boa noite. As questões na vida nos envolvem, cobram-nos soluções que, na maioria dos casos, não temos como resolver sozinhos. É necessário compartilharmos. Com elevadas considerações a você, com quem partilhamos emoções na juventude, mas me dirigindo também a você, pessoa considerada idosa, porque soma experiências por mais tempo, estando acima dos 50 anos, e portanto tem a sensibilidade muito mais apurada e soma uma imensidão do valor das experiências e dos conhecimentos. Por ser uma realidade tão divulgada, tão comentada, e que todos estão tão cientes, a impressão que dá é que não há necessidade de se falar no assunto. Não há como algum de nós ignorar o fato de estarmos a viver uma situação impressionante, de tão dolorosa, de tão gigantesca. Principalmente na gravidade de quem perde parentes íntimos, uma dor que todos sabemos não tem tamanho, e de uma maneira tão generalizada, quer dizer, nunca se ouviu dizer de algo tão grande e tão avassalador. Está nas mãos das autoridades e dos profissionais da saúde que estão a cuidar disso, cientistas no mundo inteiro, com esperança em Deus, todos queremos que em breve, através de vacinas e o que está sendo feito, essa questão seja superada, mas não as perdas. A desmoralização causada, e de alguma maneira todos somos atingidos, e principalmente no que isto nos diz diante de Deus, diante do Divino Criador, que é o nosso próprio senso existencial. Quer dizer, é impossível ficar indiferente a uma questão tão grandiosa. As consequências da pandemia na questão econômica são mais do que desastrosas. São consequências que, como se sabe, é uma imensidão de empresas que estão a fechar e que certamente uma boa parte já não se recupera, porque desorganiza toda a composição. E muita gente que já estava na pobreza aflitiva vai ficar numa situação ainda mais grave. Aliás, já estão. Uma grande parte das pessoas já estão em grande aflição por falta até do sustento da alimentação diária, do conhecimento de todos, em função do isolamento social. Uma grande parte que não conseguia empregos e uma grande parte que mesmo trabalhando salários demasiado baixos, e a verdade é que as suas vidas eram demasiado precárias. Então, as empresas atendiam menos da metade da população no que é necessário agregar para as pessoas poderem viver, porque ninguém pode viver sem ter os seus ganhos, o seu trabalho. Mas agora é muito mais intensa e muito mais profunda e generalizada. A nossa empresa está voltada para o micro e pequeno empresário, porque nós atuamos na transformação. As situações, conforme estão agora no processo de fragilização, essa situação que tende a se agravar profundamente, com uma grande expansão, conforme acontece a pandemia no mundo inteiro, e que tem a ver com o nosso próprio sustento, a organização de trabalho, no processo de queda numa cratera que ninguém pode segurar, porque são as circunstâncias obrigando, também vão nos atingir, também estaremos em situações aflitivas em que estão muitas das pessoas que já estavam nessa aflição da pobreza por falta de empregos. As novas gerações são as que mais
estão no sofrimento, na iminência de grande carência, porque não somos as experiências das pessoas mais velhas e, portanto, tem muito mais dificuldade de saber como se reorganizar, principalmente das organizações de trabalho para o sustento, para o sustento e a dignidade da própria vida, porque as despesas são diárias. Tanto nas novas gerações, quanto até pessoas de todas as idades, mais do que nunca necessitam de ajuda. Não aquela ajuda de esmolas, de doações temporárias que nada resolvem. Identificamos o mais importante de todos os valores na cultura e em todos os sentidos da vida. Cristo foi explícito ao se referir ao que nós nem temos como dar. A maioria de nós não tem como fazer doações para atender a tão grande necessidade que é o alimento diário das pessoas ao longo do tempo. Muito mais do que isso, a ordem de Cristo de amar ao próximo, atendendo nas necessidades básicas, é claro que só pode ser através de organizações de trabalho e da nossa função como administradores. A grande dependência das novas gerações. Em Deus, vivenciamos o amor justamente a Deus e a todas as pessoas. Cientes, de uma maneira, por questões óbvias, em que o fundamento de qualificação, quer se saiba ou não, é na pessoa de Jesus Cristo e no espírito cristão que surgiu a maior emancipação de todos os tempos na história da humanidade. Ninguém mais se revelou da maneira que o espírito cristão, que a pessoa de Jesus Cristo se revelou. Não se trata de religiosidade alguma, trata-se sim do espírito cristão, trata-se sim das diretrizes do próprio Jesus Cristo, que qualifica os mais importantes valores da cultura, das posturas, da dignidade, da personalidade, do senso social, do senso cultural na socialização contemporânea, no sentido de dignificarmos a nossa própria vida, ao cuidar das pessoas que tanto necessitam, porque são justamente as pessoas que reproduzem as maiores riquezas pelo seu trabalho e como clientes nas compras dos valores. Então o bem estaremos a fazer a nós mesmos se nos preocuparmos com aqueles que neste momento só necessitam das nossas experiências, das nossas aptidões. A grande maioria das pessoas só necessita da nossa colaboração, da nossa função, aplicadas em organizações, em formar as organizações de trabalho empresarial e em administrar as suas funções como trabalhadores. Administração de produções, de atendimentos, porque as próprias pessoas reproduzem os valores que são para o sustento e a dignidade de todos. E ainda ganhamos os gloriosos retornos, que além de materiais, são certamente espirituais. É certamente o que de Deus sabemos que devemos fazer. Então é nesse sentimento, é no sentimento de amor para com as pessoas, você, meu amigo, que me conhece desde os tempos da juventude, você com quem compartilhei
os mais emocionantes momentos quando vivenciávamos as expressões de Cristo. Você me conhece. Ou mesmo você, que não me conhece, mas que tem esse valor, soma essa consciência. Eu venho recomendar que nos unamos em ações de atendimento às pessoas e que, na verdade, é em benefício de nós mesmos. É necessário reproduzir valores e isso depende de um conjunto bastante grande e complexo que é o empresariado, ainda que não pareça. É o surgimento de estruturas, de organizações de trabalho, que parecem meras máquinas ou meros grupos pessoais, mas que na verdade, sociais quero dizer, mas que na verdade são complexidades de uma imensidão de fatores muito específicos formados ao longo de milhares de anos a partir da qualificação cultural na fraternidade de Cristo. São intercâmbios de direitos, são cooperações de trabalho, são desenvolvimentos de valores com inovações e progressos, mas em organização. E essas organizações são de trabalho, mas também são de socialização e produzem tudo o que é melhor nas condições de vida. A grande maioria das pessoas não tem como compreender essa complexidade, mas nós, sim, devido à soma de experiências, devido à idoneidade, e mais do que compreender, é indispensável aplicar. Mesmo que não tenhamos nada, o que proponho a você é exatamente no sentido de inverter aflições da pobreza em condições de dignidade, elevações econômicas que são consequentemente elevações sociais. Administrar. A função administrativa é a principal na vida, algo crescente, administrar a própria vida, administrar o encargo familiar e, ciente das diretrizes de Jesus Cristo, administrar as necessidades, administrar o correspondente às necessidades das pessoas. Ao socorrer as pessoas, ao atender as pessoas, gestão empresarial pela cultura administrativa, no sentido de inverter aflições em socorro e realizações de um valor que é óbvio, além de indispensável a muita gente. Formações de organizações de trabalho empresarial, não as micro e pequenas empresas, pequenos estabelecimentos que atendem apenas a própria pessoa e que muitas vezes têm dificuldade de cobrir as suas próprias despesas, mas estruturas, grupos empresariais mistos e crescentes, estruturas que com facilidade e em pouco tempo são implementadas por participações. Multiplicador de empregos com desenvolvimento e qualificações de
muitas participações, grandes frutificações e tranquilidade nas vidas, como se constata em várias sociedades. As sociedades que mais suportam sofrimentos são as que não têm empresas. E as sociedades que mais condições de vida confortáveis têm são as donas das multinacionais. A cratera econômica, eu busco fazer a minha parte, cumprir o meu lado. Mas é claro que dependemos todos uns dos outros. Necessitamos muito todos uns dos outros. É a responsabilidade que comportamos eu e você, pessoa idônea. Mesmo que não nos conheçamos, onde quer que você esteja, é a você que me dirijo. Essa oportunidade de partilharmos o bem, de socorrermos as pessoas na aflição, de fazermos um benefício extensivo que, inclusive a nós mesmos, nem sempre a teremos. Não durará sempre. Sugiro que comecemos agora. Comecemos neste momento em diálogo, em reflexões, questionamentos, esclarecimentos, na partilha dessa gestão de cultura administrativa, nos planejamentos gráficos, independente de cada um de nós ter ou não ter recursos, ter ou não ter meios. Podemos elaborar tudo isso em termos virtuais, quando for possível fazermos as participações presenciais, a sequência das realizações se forma por si mesma. Sem necessidade de esforço algum, apenas com qualidade nos planejamentos e com as participações das pessoas. É isso que eu pretendo compartilhar com você, pessoa idônea, onde quer que você esteja.